Sejam muito bem-vindos à primeira aula aqui do EconScale. Essa aula está sendo entregue, todas as aulas do EconScale vão ser entregues de forma 100% ao vivo, tá? Então eu estou aqui já com alguns membros que já entraram aqui primeiro, estou com o Edson, com o Rogério, com o Lucas, com o Leandro, ao longo do tempo o pessoal vai entrando aqui, e eu vou passar o conteúdo aqui para vocês 100% na prática. Botrel, por que você decidiu fazer a gravação do conteúdo de nivelamento do EconScale de forma 100% gravada? Justamente para não ter nem corte, não ter nem o que pular aqui, eu quero de fato apresentar aqui tudo para vocês sem ser de forma robótica, sem estar utilizando algum teleprompter, eu quero conversar, eu quero explicar, eu quero compartilhar a tela, eventualmente ao longo do processo vocês vão ver que enquanto a gente estiver fazendo as aulas, enquanto a gente estiver entregando os conteúdos, vão ter coisas que vão dar errado aqui e eu vou corrigir esses problemas junto com vocês. Por quê? Porque quando vocês forem executar, as coisas não vão estar acontecendo exatamente como estão acontecendo no treinamento, principalmente quando é um curso gravado, com cortes, etc. Justamente por conta disso, eu resolvi gravar isso aqui de forma 100% ao vivo. Então, tem uma boa galera que está aqui comigo, já participando exatamente nesse momento aqui da gravação, e você está participando aí, assistindo essa gravação. Para quem está ao vivo, tem um benefício que é o seguinte, inclusive isso vai ajudar aqui o conteúdo a ficar melhor. Quando eu finalizar o conteúdo de cada aula, eu vou abrir aqui para perguntas e para dúvidas do conteúdo da aula, tá? Então eu vou tirar dúvida, vou conversar. Então todo mundo que está aí comigo ao vivo agora, pessoal, eu peço para vocês irem anotando as dúvidas de vocês, porque no final da aula eu vou falar, galera, ó, bora trocar uma dúvida aqui, vou tirar algumas dúvidas sobre o assunto aqui em específico. Eu não vou ficar parando a aula para tirar dúvida, para não quebrar o raciocínio, mas no final a gente vai ter um momento só para isso. Fechou? Então, no mais é o seguinte, sejam muito bem-vindos ao conteúdo do EconScale. O principal objetivo desse conteúdo aqui é, de fato, fazer um nivelamento. Então, aqui é onde você vai encontrar toda a base da nossa metodologia e tudo que é prático que você vai precisar executar na sua loja. Então, tudo que a gente te pedir para poder executar em algum momento, são nessas aulas aqui que você vai conseguir encontrar o conteúdo prático para poder fazer isso. E, principalmente, também, uma coisa que eu quero que vocês tirem um momento aqui para poder, de fato, refletir sobre isso, é tentar aprender comigo como eu faço para pensar, como eu faço para poder refletir e driblar aqui os obstáculos que vão aparecer ao longo do caminho. Ou seja, vocês vão observar, pô, quando aparece tal coisa ali no momento que o Botrel está executando, que essa coisa não está da forma como ele esperou que estivesse, qual que é a metodologia dele, qual que é o mindset dele de fato para poder sobrepor esse problema? Quais são as outras formas de pesquisar, de resolver, enfim, de tentar encontrar a resposta. Isso vai ser muito importante também e algo que eu não conseguiria ensinar para vocês se eu estivesse fazendo isso aqui gravado, editado, etc. Então vai ficar mais longo mesmo, mas vai ficar bom, vai ficar com 100% do conteúdo, e a ideia é que vocês assistindo tudo isso aqui, vocês vão assistir... Galera, segura a palazada aí, por favor, senão vai ficar zoado aqui o áudio. Inclusive, ó, vocês já estão pegando aqui a prática, né? O ao vivo aqui, as coisas de gravação, que eu estou no escritório aqui, só combinei com o pessoal para poder segurar um pouco as falas aqui, mas querendo ou não, uma hora ou outra aqui, uma coisa vaza. Mas é isso, galera. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui, então, é apresentar um mapa mental. Toda aula, ou praticamente toda aula, vai vir com um mapa mental ou com um material complementar. Para você que está eventualmente assistindo a gravação, esse material complementar vai estar aqui na descrição da aula, tá? E você que está assistindo ao vivo pode revisar também, tudo vai ser adicionado ali na área de membros. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Me confirme aí no chat, pessoal, se vocês já estão vendo a tela. Alguém manda um ok aí que eu já vou saber se vocês estão vendo a tela. Leandrão falou, hoje é a fase 1. Aula 1, fase 1. Fechou, meu irmão? O Leandrão mandou um ok ali, falou que já está vendo. Perfeito. Ó, então, revisando aqui, EconScale, fase 1, aula 1, começo aqui da metodologia. Eu vou entregar para vocês hoje todas as informações iniciais que vocês vão precisar e, posteriormente, alguns detalhes aqui que vocês precisam anotar para poder, de fato, conseguir executar toda a metodologia, toda a parte técnica. O que eu recomendo que vocês façam? Peguem aí papel e caneta, tá? Para poder anotar à medida que eu vou passando esse conteúdo para vocês. Ao longo de todo o treinamento, vai ter muito, mas muito conteúdo mesmo. Então, naturalmente, você vai ter que revisar, você vai ter que assistir algumas vezes, para você poder, de fato, entender 100% das coisas. Mas uma coisa que eu aprendi durante o tempo que me ajuda demais a aprender é, de fato, anotar, não só para poder revisar depois o conteúdo, mas é porque quando você está anotando, você também está refletindo sobre aquilo que você está escrevendo e, naturalmente, isso também ajuda no seu processo de aprendizado. Primeiro ponto, galera, vamos lá. Então, vamos revisar aqui tudo que é, de fato, o EconScale e tudo que, de fato, vocês têm acesso ao entrar no EconScale.
ponto por ponto, tintim por tintim. De fato, até vocês que estão ao vivo aqui podem não saber exatamente, não estar 100% atualizado de tudo que vocês têm acesso aqui. Então, a primeira coisa são as reuniões individuais que vocês têm comigo e com os meus sócios, que atualmente, né, quem cuida 100% dessa parte sou eu, Raul, Vitor e Arthur, que vocês que estão ao vivo aqui conhecem. Essas reuniões individuais são marcadas sobre demanda, tá? Então, inicialmente, quando vocês entram na mentoria, a gente já marca logo a primeira call de reunião individual, para poder, de fato, planejar o início da fase 1. A metodologia é quebrada em 3 fases, fase 1, 2 e 3, e o ideal é que essas outras reuniões sejam marcadas no início da fase 2 e no início da fase 3, totalizando aí as 3 reuniões individuais. Essa é uma sugestão, tá? Mas, eventualmente, a gente pode mudar isso, não é uma regra, não é algo fixo, é porque, eventualmente, se você estiver encontrando muita dificuldade para poder sobrepor alguma fase, a gente consegue adiantar alguma das reuniões para poder te ajudar individualmente. Depois, reuniões semanais em grupo, tá? Vocês que são do Scale, vocês têm 2 reuniões semanais. Tanto a reunião do Econ Scale, só para mentorados do Econ Scale, que vocês já estão acostumados, como também a reunião semanal do Econ Club, tá? Onde a gente costuma fazer análise de loja, análise de operação, análise de tráfego, principalmente com o Vitor e com o Arthur. E também recebemos muitos convidados nessas reuniões aqui do clube. Então, são reuniões em grupo, todas as lives ficam gravadas, tá? As lives do Econ Scale vão ficar gravadas aqui dentro dessa área de membros e as lives do Econ Club ficam gravadas na parte de módulos aí de mentorias gravadas lá do Econ Club. Vocês que estão aqui do Econ Scale, vocês têm acesso a essas 2 reuniões. Então, vocês têm no mínimo 2 reuniões por semana, além ali das reuniões extras em que a gente recebe convidado e das reuniões que a gente está fazendo agora, que são essas aqui de gravar as aulas do treinamento de forma 100% ao vivo. Você vai solicitar a sua loja profissional e já falo mais detalhes sobre isso ali mais para frente, mas de fato na descrição dessa aula aqui vai ter o link e que você vai solicitar a produção da sua loja profissional na Shopify ou na Nuvenshop. Você tem acesso a uma comunidade de networking do Econ Club, tá? Essa comunidade de networking, ela acontece no Discord, mas você também precisa entrar no grupo do WhatsApp, tá? Porque é no grupo de WhatsApp do Econ Club onde a gente avisa todos os avisos e principalmente os links das reuniões semanais do Econ Club. Botrel, como que eu entro nesses grupos? No caso, o link da comunidade do Discord vai estar aqui nessa aula e o link do WhatsApp eu também vou deixar nessa aula, porém você recebeu um PDF ali, logo quando você entrou no Econ Scale, você recebeu um PDF. Nesse PDF tem os links ali, todos os links que você precisa entrar. Então dá uma revisada nesse PDF aqui. Eu posso até deixar ele aqui também nessa aula para vocês poderem revisar depois. Você tem acesso ao grupo de networking do Scale, aqui só com mentorados do Scale, todos vocês que estão aqui. Esse grupo acontece no WhatsApp, é um grupo aberto, né? No caso do grupo do WhatsApp do Econ Club é fechado. Do Scale é aberto, então ele serve para a gente conversar, para a gente trocar experiência, para a gente compartilhar o que cada um está fazendo, não só os resultados, como também as ideias, sugestões, pedir dúvida, pedir opinião da galera, etc. Né? Então, a maior parte das pessoas que entram no Scale estão começando do zero, mas muitas pessoas que estão lá começaram do zero e já tiveram muito resultado. Então, tem muita gente muito forte lá dentro que você vai com certeza querer ouvir a opinião deles também. Então, fique ligado no grupo, isso aqui é responsabilidade total sua, tá? Você está no grupo, você tem os acessos. Agora, o que vai mudar, o quanto você vai conseguir absorver disso aqui ou não, é basicamente a sua parte, a sua responsabilidade. Então, participe o máximo possível, converse o máximo possível, esteja presente nas calls, troque experiências, ajude as pessoas, seja ajudado, peça ajuda, porque assim as pessoas vão saber quem você é, e com certeza absoluta, não tem chance nenhuma de você não colher bons frutos disso. Mas isso aqui depende de você, não tem como eu te obrigar a participar da comunidade. O que eu te dou de orientação é participe, que coisas boas vão acontecer por conta disso, tá? Conselho aqui do Botrel. Você tem o seu grupo comigo e com os meus sócios, esse aqui é um grupo individual para poder falar sobre questões específicas ali da sua operação, dúvidas, questões, direcionamentos, enfim, grupo de WhatsApp específico aqui só com a nossa equipe. E aqui sobre os conteúdos da metodologia. Você tem acesso a praticamente tudo que a gente tem lá na Econbase. Então você tem acesso ao meu treinamento mais introdutório de todos, que é o Econ Start. Você tem acesso ao Econ Club, né, que é a nossa atual metodologia, que agora está sendo atualizada exclusivamente para o Econ Scale. E você tem acesso ao Econ Scale. O ideal é que você foque 100% no que está no Econ Scale, tá? Você vai focar 100% no que está no Econ Scale, mas tem muito conteúdo bom aqui no Econ Club também, tem muita live gravada lá, que vale a pena você dar uma olhada, você assistir, você ver os assuntos, ver os conteúdos, mas você não precisa assistir o Econ Start. Já pula direto aqui para o Econ Scale, porque aqui é onde você vai encontrar toda a metodologia atualizada e sempre que houver atualizações, isso vai ser atualizado aqui dentro do Econ Scale.
Você também tem acesso ao Caixa Preta, tá? Que é basicamente onde eu revelo aqui os detalhes sobre as minhas operações. Eu revelo todos os detalhes de uma das minhas operações, que eu até vou te mostrar um pouco dela hoje, mas não vou falar tanto dela, porque você já tem acesso ao Caixa Preta, que está sendo atualizado agora também, inclusive na área de membros, está sendo quebrado em mais aulas. Então você vai assistir ele com calma. Lá eu faço uma análise completa das 5 maiores operações de drop aqui no Brasil, faço uma análise completa da minha operação, te apresento com detalhes também a minha jornada, mostro meus principais cases de sucesso, as principais operações nas quais já fui sócio. Então eu recomendo muito que você assista o Caixa Preta aqui para poder entender o que de fato eu faço, como são as minhas operações, quais são os segredos, assim vai. Não deixe de assistir o Caixa Preta. Se você já assistiu, a partir de semana que vem, volta lá e assiste tudo de novo, porque ele foi 100%, vai ser 100% atualizado. Você que está vendo a gravação, já pode ir lá direto. Perfeito. Também temos com certa frequência lives com convidados, tá? Então a gente sempre vai estar chamando uma pessoa aqui diferente, que tem muito resultado, que já faturou pelo menos 10 milhões de reais, para poder compartilhar mais conhecimentos, ensinar sobre coisas que eventualmente até mesmo eu não sei tanto. Eu mesmo vou perguntar, vocês veem que quem participa aí das lives que a gente traz convidados, vocês sempre veem que eu pergunto demais. Porque muitas vezes eu opto, né, por trazer pessoas que vão abordar conteúdos diferentes, assuntos diferentes que eu não falo com vocês aqui com tanta frequência. Então fiquem ligados também nessas lives com convidados para que vocês possam aproveitar o máximo possível do conteúdo e do acesso que eu quero proporcionar para vocês, né? Então, muito dificilmente, vocês iriam ter acesso ali no início da operação de vocês a outras pessoas que já faturaram 10, 15, 20, 30, 40 milhões com loja online. Mas como eu já tenho 5 anos de mercado, tenho muito resultado, tenho muito networking, eu conheço as pessoas, sou amigo de muitas dessas pessoas e coloco elas aqui em um ambiente controlado para poder conversar com vocês tete a tete, tirar dúvidas, conhecer vocês, eventualmente dar o WhatsApp, dar o Instagram e tal. Então, não deem mole, aproveitem isso aqui também, porque vocês começam a melhorar a rede de networking de vocês dentro do digital. Claro que vocês já podem ter um network muito bom aí na economia real, mas é um outro processo que tem que ser construído também dentro do digital. Em relação a entregáveis, galera, tem uma aba aqui, vai ter uma aba aqui dentro do EconScale, dentro da Econbase, que vai ser 100% focada nos entregáveis do EconScale. Esses entregáveis aqui, eles vão sendo atualizados ao longo do tempo, então entra nessa aba aí de entregáveis, para você poder ver tudo que você tem acesso. Mas você vai encontrar lá um montão de PDFs sobre os conteúdos, sobre os materiais. Você vai encontrar lá um montão de mapas mentais. Esses mapas mentais também vão ser linkados nas aulas, tá? Então, aqui no final de cada aula, na descrição de cada aula, vai ter um mapa mental que eu utilizei para poder fazer essa aula. Você vai encontrar o Notion, que a gente está criando para o EconScale. Então, vai ter um Notion 100% especializado no EconScale para poder te ajudar a dar um check em todas as tarefas que você precisa em cada fase da operação, acompanhar tarefas, acompanhar planilha de precificação, acompanhar concorrentes, fazer mapeamento, enfim, tudo que você precisa de gestão da sua loja, você vai ter acesso nesse Notion aqui. Esse Notion vai te ajudar. Outra, o que é Notion? Notion é uma ferramenta para poder fazer gestão. É como se você pegasse ali uma plataforma de gestão de tarefas, uma outra plataforma de gestão de arquivos, uma outra plataforma de planilha, uma outra plataforma de Drive, uma outra plataforma de Docs e juntasse tudo em uma só, que é o Notion. O Notion ele se propõe a fazer tudo e faz tudo muito bem. Então a gente vai te entregar isso e eu vou te ensinar a usar também nas aulas mais para frente, eu vou te ensinar a utilizar o seu Notion do EconScale, tá? Então fique ligado aí, se você tiver dificuldade, assista a aula mais para frente em que eu ensino a fazer isso. E vão ter muitos outros entregáveis, então dê uma olhada nesse campo de entregáveis aqui, para que você possa ver exatamente tudo que você tem acesso, com a explicação de como utilizar cada uma dessas coisas. Fechou, galera? Beleza. Fechando aqui o Scale, só para poder me apresentar para você que eventualmente ainda não me conhece, meu nome é Rafael Botrel. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu tenho 24 anos, sou casado, sou cristão, sou economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, já tenho mais ou menos 5 anos aí de loja online, mais de 15 milhões de reais faturados através da venda de produto físico na internet. Fui sócio de 2 operações gigantescas, quadrosdecorativos.com e Unlocked Brasil, que são operações do mesmo grupo. A gente começou com a Unlocked Brasil, com uma operação ali de mapa de raspar. Através desses mapas de raspar, a gente começou a vender quadros aqui no Brasil. E hoje, essa é disparado a maior loja online de quadros decorativos do Brasil. Eu era sócio minoritário nessa operação. Tem 2 anos que eu saí dessa operação para poder construir outras marcas. Basicamente, além de ser sócio, eu era CEO da operação. Tem um outro sócio que, inclusive, um outro sócio que, inclusive, hoje voltou a ser meu sócio em outras coisas. Ele é meu padrinho de casamento, amigo do peito. E ele é um empreendedor serial. Então, ele tocava outras empresas enquanto eu era o CEO dessas operações, dessas empresas. Quando eu saí de lá, a gente tinha mais de 32 funcionários há 2 anos atrás. Hoje essa operação, inclusive, já é uma fábrica, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, que vocês podem
de fato, querer só fazer uma loja online, querer fazer uma operação que vai gerar uma renda extra, que vai colocar dinheiro no bolso de vocês, ou, por outro lado, vocês podem se propor a, de fato, construir um negócio, que vai começar com um drop internacional, depois vai virar drop nacional, depois vai virar print on demand, depois vai virar white label, private label, fábrica própria, enfim, o céu é o limite, tá? Então, de fato, a gente está falando aqui da construção de uma marca e o modelo de logístico é só uma ferramenta que a gente vai utilizar que faça sentido com o momento da operação que a gente está. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas basicamente só para você poder me conhecer, fui sócio dessas operações. São operações que, assim, hoje faturam, só a Quadros Decorativos hoje fatura bem mais de 10 milhões de reais por ano em uma operação bem forte. E há 2 anos atrás tenho construído outras marcas. Uma delas eu mostro para vocês com detalhes lá no Caixa Preta, que é uma exclusividade aqui de vocês poderem acessar de fato esse conteúdo com mais detalhes. Hoje eu vou falar um pouco sobre elas com vocês também. Hoje eu estou trabalhando 100% focado aí em dropshipping internacional e nacional. Ou seja, com produtos vindo de fora do Brasil para o Brasil e produtos do Brasil vindo para o Brasil, e também temos operações globais, tá? A gente vende aí na Europa, a gente vende também, vendíamos mais, né, nos Estados Unidos, agora estamos focados mais no Brasil e na Europa, é um conteúdo que você vai ter acesso aqui ao longo desse treinamento gravado. Beleza? Tem 2 anos mais ou menos, aí, um pouco menos, né, 1 ano e meio também, que eu comecei de fato a treinar pessoas, a dar mentorias, a capacitar pessoas. De lá para cá, assim, foram muitos resultados que a gente teve, alunos excepcionais que começaram do zero e estão alcançando resultados muito grandes. Inclusive, um desses alunos virou meu sócio, né, que no caso é o Raul, que vocês já conhecem aqui. Né? Então, basicamente, é isso, um pouco da minha história, mas no Caixa Preta vocês conseguem se aprofundar ainda mais nesse processo, como é que eu estava quando eu comecei, qual que é a grana que eu tinha, enfim, qual que era a situação e etc. A nossa metodologia, galera, é 100% pautada em branding, tráfego e produto, tá? Que são os 3 pilares, a tríade do e-commerce. Não tem como você ter sucesso hoje no mercado de e-commerce. Não é que não tem como. Mas não convém você tentar trabalhar no mercado de e-commerce hoje de forma geral sem estar trabalhando esses 3 pilares aqui. Branding, tráfego e produto. Eu quero te lembrar o seguinte, galera. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Dropshipping, pessoal. Dropshipping não é um modelo de negócio, tá? Dropshipping, anota aí, dropshipping é só um modelo de logística. O modelo de negócio em que você vai trabalhar chama-se e-commerce, tá? Então, quando alguém te perguntar se trabalha com e-commerce, se trabalha com loja online, e drop é só a maneira como o produto está sendo enviado para o seu cliente. Basicamente é isso. Então, dentro do e-commerce, de forma geral, você precisa dominar só essa tríade aqui. Se você dominar essa tríade, não tem como você não ter sucesso, não tem como você não ter resultado, porque são basicamente as 3 principais habilidades, as 3 principais funções que você tem que desempenhar bem, que você tem que mandar bem. A primeira delas é o branding, tá? Alguns que já estão ao vivo aqui comigo, já me ouviram falar disso de forma assim, várias e várias vezes. Eu vou ser um pouco repetitivo agora, mas é porque isso aqui vai ficar gravado, para vocês poderem verificar depois, e para as pessoas que estão assistindo gravado, conseguirem também absorver esse conteúdo. Então, assim, um disclaimer aqui, né? Vocês vão ouvir um conteúdo repetido novamente, mas isso aqui é muito importante para ficar de fato perpétuo ali dentro da área de membros de vocês. Então, brand, pessoal, o que é brand, né? Brand, a melhor definição que existe de brand é a seguinte, é a reputação. É basicamente a forma como as pessoas veem a sua marca. Não tem como não ter uma reputação. Qualquer pessoa que vive em sociedade, ela vai ter uma reputação. Eu tenho uma reputação, você tem uma reputação, e toda empresa que vende para as pessoas, que se relaciona com o público, automaticamente vai ter uma reputação. O que acontece é que, na maior parte das vezes, na maioria esmagadora das vezes ali, essa reputação não é intencional. O que isso significa? Significa que, basicamente, de acordo com o serviço que elas estão entregando ali, com o produto que elas estão vendendo, uma reputação vai ser criada sobre elas. Boa ou não. Isso vai depender da qualidade da coisa que elas estão vendendo, da coisa que elas estão entregando. Então, não tem como não ter uma reputação. O grande segredo das nossas operações, e o que diferencia muito a nossa operação das demais, é, de fato, saber trabalhar isso aqui muito bem. Porque os outros pilares de tráfego e produto, vocês vão entender que isso aqui são assuntos mais comuns do mercado. É que basicamente todo mundo que trabalha com loja online vai falar disso aqui. Mas uma pequena parcela da galera vai trabalhar muito bem essa parte aqui, que é a parte do branding, que é a parte do posicionamento, ou seja, são as empresas que conseguem, ou seja, se preocupam em manipular a reputação que elas têm. Ou seja, utilizam estratégias de branding que vão fazer com que as pessoas a enxerguem, a observem da forma como elas querem ser observadas. E aqui onde você consegue vender mais e vender com mais lucro. Aqui você consegue vender com mais margem. Ou seja, pegar um produto e vender ele por
múltiplos ali do valor de custo que você está tendo. Esse aqui é um dos principais segredos das nossas operações, e por ser algo que diferencia a nossa metodologia das demais, é um dos principais assuntos que vocês vão me ouvir falando aí nos próximos meses, talvez anos. Então, basicamente é isso. Então, o branding não é basicamente uma logo, uma identidade visual ou as cores que você vai utilizar para a sua marca. A estratégia de branding, ela tem o objetivo de fazer com que o seu produto pareça melhor. Então, ela tem o objetivo de fazer com que a mesma coisa, fazer com que esse relógio aqui pareça algo muito mais foda do que ele realmente é. Né? A sua marca vai fazer o negócio parecer melhor do que ele realmente é. Uma bolsa qualquer, de couro, ela poderia ser só uma bolsa se ela não tivesse a logo da Gucci, a logo da Louis Vuitton, que automaticamente faz aquela mesma bolsa ali parecer algo 1000 vezes mais foda. Então a bolsa da Hermès, que é vendida a 30 mil reais, ela não é vendida a 30 mil reais porque ela tem um preço de custo muito alto para ser produzida. Não, ela não custa nem 500 reais para ser produzida. A grande diferença é a marca. A marca faz com que aquele produto tenha um posicionamento e tenha uma percepção de valor muito mais alto, o que faz com que as pessoas aceitem isso e estejam dispostas a pagar muito mais por aquele produto. Então, é um negócio que vocês vão ter que aprender a manipular de fato a maneira como o cliente está observando a marca de vocês. Botrel, como que isso é feito? Isso é feito com a logo, com a identidade visual, mas também com a comunicação, com o tom de voz que está sendo utilizado pela sua marca, com as palavras que você vai escolher usar, com a forma como você vai escolher para a sua marca se comunicar com seus clientes, com a descrição que você vai colocar nos seus produtos, com a copy que você vai utilizar nos seus anúncios, com as pessoas que vão aparecer no seu banner, nas suas galerias de produto, nos seus anúncios, na forma como você vende, se é com promoção, se é sem promoção, se é um marketing mais agressivo, se é um marketing mais sofisticado. Basicamente, todo ponto de contato entre a sua marca e o cliente. Ou seja, desde a forma como você se comunica com o seu cliente, lá no WhatsApp, lá no suporte, lá no comercial, até basicamente a forma como você escreve as suas mensagens dos seus anúncios, o texto dos seus anúncios, os reels que você faz, tudo isso vai causar uma impressão. E você quer saber exatamente qual impressão que você quer causar. Como desenhar isso? É uma coisa que a gente vai fazer junto nas próximas aulas, principalmente utilizando as inteligências artificiais. Porque antigamente, quando eu comecei nesse mercado, a gente precisava estudar, ler livro, ler teoria, botar papel e caneta na mão e começar a, de fato, desenhar como que iria ser meu posicionamento, estudar o posicionamento de outras marcas, tentar entender as bandeiras dessas outras marcas, tentar entender no que essas outras marcas defendiam, acreditavam, para a gente poder criar a nossa. Hoje, a gente consegue fazer isso com a ajuda da inteligência artificial, do ChatGPT, do Cloud e muitos outros que já estão nutridos da teoria completa de branding, de movimento e etc. Tá? Mas, principalmente, a raiz da metodologia a gente quer fazer o cliente nos enxergar de uma maneira melhor. A gente quer se posicionar melhor para poder aumentar a percepção de valor dos nossos produtos. Para isso, a gente precisa saber com quem a gente está se comunicando. Então, a gente não quer vender para todo mundo, a gente não quer ser morno. Isso é bíblico, inclusive, né? O morno, ele não agrada. Então, a gente tem que ser frio ou quente. A gente tem que ser específico, a gente tem que ser incisivo ali com um público-alvo específico para que ele entenda que eu estou falando com ele. O que não significa que eu tenho que ter um público muito grande, uma loja, enfim, que tenta vender para todo mundo, e também não significa que eu tenho que ter um público muito pequeno, muito subnichado, muito específico. Não, o que eu tenho é que ter um desenho da minha persona específica. Ah, tá, eu vendo para essas pessoas. E o ideal é que exista um volume grande de pessoas dentro dessa persona. A gente vai falar mais disso daqui para frente. Mas, ó, você tem que dominar o brand. Não adianta nada você dominar o brand, que é basicamente saber criar um bom posicionamento, se ninguém acessa a sua loja, se ninguém acessa o seu website. Então, o segundo pilar da nossa tríade, que você vai ter que aprender, que a gente vai falar horas e horas disso aqui, na nossa metodologia, é o pilar do tráfego, tá? Então, comparando com a economia real, se você de fato abre uma loja hoje no mundo físico, no mundo tradicional, basicamente no shopping, por exemplo. Então, você abre no Multiplan, igual eu dei o exemplo ontem. Você abre aqui no BH Shopping, no Barra Shopping, sei lá, no Iguatemi, lá em São Paulo. No valor que você está pagando de aluguel, você já está pagando ali o custo de tráfego, tá? Automaticamente você abriu a sua loja, no outro dia as pessoas vão passar em frente à sua loja e você vai começar a vender. No mundo digital, não é assim. Não é basicamente colocar a sua loja no ar que as pessoas vão começar a acessar a sua loja. Nós precisamos dominar as estratégias de tráfego, que vão fazer com que as pessoas saiam de onde elas estão na internet e acessem a nossa loja, acessem a nossa operação. Isso aqui é muito importante, isso aqui vai trazer o resultado que vocês estão buscando.
Então não adianta, você tem um brand muito bom, um posicionamento muito bom, se ninguém acessa a loja. Como que eu faço para as pessoas acessarem a minha loja, tá? Então, a gente quer tirar a pessoa do ponto A e levar a pessoa para o ponto B, que basicamente é o nosso site. E a principal habilidade que você vai ter que dominar para poder conseguir gerar tráfego, ser bom em tráfego, não é ser um baita clicador de botões no Facebook, não é ser o cara, o crânio do Google, do Facebook, do TikTok e disso, daquilo outro, que sabe escalar, que sabe as estratégias de campanha, que sabe segmentar ali os seus anúncios para aparecer para o melhor público. Não. A principal habilidade que você tem que ter aqui é encontrar e produzir os melhores conteúdos. Hoje ganha quem tem os melhores conteúdos. Um dos principais assuntos que vão ser abordados aqui nesse treinamento é a parte de geração de tráfego, em todos os canais que a gente utiliza. Mas vocês vão ver que o 80-20, ou seja, os 20% dos esforços que trazem 80% dos resultados, ou seja, a principal alavanca é a alavanca do conteúdo que você está entregando, produzindo e impulsionando, tá? Por que que isso é assim? Pensa comigo. Meta, Google, TikTok vivem de vender espaços, vender anúncios, vender atenção ali para os anunciantes. Então imagina que o produto deles é ali o gerenciador de anúncios. Atualmente, ou até alguns anos atrás, as pessoas tinham que basicamente produzir, consumir um curso para conseguir em algum momento se tornar cliente dessas plataformas. O que é, de fato, muito ruim. O que é, de fato, algo que não traz tanto lucro para eles. Então, a ideia, e o que a gente consegue perceber, observando isso facilmente, é que as plataformas de tráfego estão se tornando cada vez mais automáticas. Para que, de fato, qualquer pessoa consiga simplesmente apertar alguns botões aqui e conseguir, de fato, chegar no resultado que ela precisa. Ou seja, o papel de conseguir segmentar o nosso público está cada vez mais na mão dos algoritmos, o que é muito bom, porque ele consegue ser muito mais eficiente. Então, o que é a nossa responsabilidade aqui? Entregar os melhores conteúdos aqui para esses algoritmos. Tanto no tráfego orgânico como no tráfego pago, quando a gente consegue colocar os melhores conteúdos na mão dos algoritmos, a gente consegue ter o melhor resultado. É como se ele estivesse falando assim, Botrel, relaxa, meu querido, relaxa. Eu vou encontrar para você o público correto, a idade correta, o interesse correto, eu vou encontrar para você quem quer comprar da sua loja e vou mostrar o anúncio para essa pessoa na hora certa. Na hora que ela está ali, no momento de compra. Porque o Facebook também sabe disso. Ele sabe que não é o tempo todo, não são as 24 horas do dia que você está no Instagram, que você está propenso a fazer uma compra. Às vezes você está ali só dando uma olhadinha, às vezes você está ali no trânsito, pega o celular rapidamente, às vezes você está ali, sei lá, no ônibus, no Uber, você não vai parar para comprar alguma coisa que te interessar. Você compra mais normalmente quando você está em casa, quando você está no sofá, quando você está deitado na cama, quando você está no trabalho, quando você está no Wi-Fi. Então é como se o Meta estivesse falando assim, Botrel, relaxa, irmão. Eu vou te entregar o público certo na hora certa. Só me entrega o melhor anúncio possível. A sua única função, a sua única responsabilidade é me entregar o melhor insumo aqui que eu preciso, que eu vou te entregar resultado. E por que ele quer gerar resultado para a gente? Porque quanto mais resultado a gente estiver tendo, mais a gente vai investir, mais ele vai lucrar, mais ele vai faturar, certo? Então somos parceiros aqui nesse quesito. Quanto melhor os conteúdos que a gente produzir, mais a gente vai vender organicamente e mais a gente vai vender através de tráfego pago. Então, essa é uma das principais alavancas do negócio, do business. Tá? Se você não gosta de produzir conteúdo, se você não gosta, não é que você vai precisar colocar a cara, não, tá? Eu mesmo, nessa operação que eu mostro no Caixa Preta, nunca apareci e nem vou aparecer. Mas alguém está aparecendo, alguém está produzindo os conteúdos. Tem uma pessoa real lá aparecendo. A gente paga essas pessoas, são os criadores de conteúdo do GC, vocês vão me ouvir demais falando disso ao longo do tempo. Mas tem gente aparecendo. Então você tem que estar interessado, sim, em formatos de conteúdo, estratégia de retenção, estratégia de gancho, estratégia de chamada para ação ali, anúncios que performam, testar anúncios, testar conteúdos, porque essa é a alavanca. Tanto para tráfego pago, quanto para tráfego orgânico, como também para ranqueamento no Google e assim vai. E o principal formato de conteúdo que tem performado bem atualmente são os conteúdos UGC, que são os conteúdos gerados por usuário. User Generated Content. Vai ter aula aqui nesse treinamento só para falar de UGC, tá? Então, vocês vão se avançar aí para poder conseguir chegar nesse conteúdo aqui em específico. E produto. Então não adianta você ter uma loja maravilhosa, bem posicionada, se você não tiver produto, se você não oferecer para as pessoas aquilo que elas querem comprar. Tá? Então uma das principais habilidades aqui que você também vai precisar dominar é, de fato, encontrar os produtos que têm demanda. Oferecer para a pessoa aquilo que ela quer, ou pelo menos que ela vai passar a querer comprar
a partir do momento que ela for apresentada para o seu produto. Então, primeiro, você vai posicionar bem a sua marca, você vai aprender a gerar tráfego para a sua marca e você vai oferecer o produto certo para os seus clientes. Se um desses 3 pilares aqui não estiver alinhado, vai dar errado. Tá? 99% do mercado só olha para isso aqui, ó. Produto e tráfego, produto e tráfego, produto e tráfego. O que faz com que eles tenham pouca margem e vendam menos. Tá? Agora, se por outro lado você fizer o branding bem feito e o produto bem feito, você não vai vender nada. Você não vai ter tráfego e tráfego é essencial. E por outro lado, se você fizer branding bem feito e tráfego bem feito e oferecer o produto errado, você também não vai vender nada porque o produto é essencial. Então esses 3 pilares aqui, galera, são inegociáveis. Se você quer vender muito com lucro, se você quer ter uma plaquinha, um mural aqui, uma parede cheia de plaquinhas, de premiações, se quer receber a sua premiação de 50 mil reais do Econ Club, de 100 mil reais do Econ Club, de 150 mil reais, de 500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões e de 10 milhões, se você quer percorrer o caminho completo, você vai precisar desses 3 itens. Não tem como ser esses 3 itens. E você vai precisar da segunda tríade. Qual que é a segunda tríade? Quero ver quem adivinha qual que é a segunda tríade. A segunda tríade é essa aqui, ó. Já vou jogar real para vocês. A segunda tríade é essa aqui, ó. Anota aí. Falei ontem, quem estava comigo ao vivo já sabe. Deixa eu ver se tem alguém no chat que estava prestando atenção ontem. Manda aí. A segunda tríade que você vai anotar agora no seu caderno é a tríade BNC. Essa aqui, galera, é mais importante que qualquer mindset, que qualquer estratégia, que qualquer habilidade técnica que alguém pode te ensinar. Essa tríade aqui, ó, é o seguinte. Ela diz, sabe as palavras? Bunda na cadeira. Não tem como fugir, galera. Bunda na cadeira, horas de tela, horas de estudo, horas de prática, horas de execução. Você vai errar, você vai acertar, até acertar, você vai errar. Erra rápido para poder conseguir acertar um pouco mais rápido, tá? Eu, graças a Deus, ganhei muito dinheiro, posso me considerar rico hoje, mas por quê? Eu trabalho, galera. E não é porque eu ganho dinheiro que eu desacelero, não. Eu acelero cada vez mais. Então eu fico brincando aqui com o pessoal, fico puxando a orelha deles aqui, porque eu sou assim, o cara que chega no escritório. Eu não sou o que chega mais cedo, porque às vezes chega 8h30 aqui, 8h30, 9 horas, mas todos os dias eu sou o último cara a sair. Então, às vezes eu vou chegar aqui 9 horas e vou sair aqui 11, 11h30. Por quê? Porque é sangue no olho. Por quê? Porque, de fato, a gente não está aqui para poder brincar, não está aqui para poder perder tempo. É bunda na cadeira, porque a bunda na cadeira, ela traz resultado, ela te recompensa. E, principalmente nesse seu início, até você conseguir romper as barreiras, automatizar coisas, delegar, enfim, montar a equipe, montar estruturas que vão performar de forma semi-automática, porque nunca é 100% automática, né? Sempre depende de você, de fato, estar ali analisando as coisas, você vai precisar de romper com bastante esforço. Então, ó, BNC, as 2 tríades aí para você poder anotar. A nossa metodologia, vocês já estão cansados de saber, que ela é quebrada em 3 fases, tá? Fase 1, fase 2, fase 3. Botrel, por que disso aqui? Por que você criou esse negócio? Porque basicamente todo mundo entra no mercado confuso, porque são muitas ideias, são muitos mercados, são muitas coisas diferentes, são muitos professores diferentes, ensinando estratégias inteligentes, outras nem tanto, umas coisas interessantes, outras nem tanto, e você fica sem saber o que você executa, o que você executa com prioridade, aí você começa a fazer um monte de coisa e não consegue resultado nenhum. Tá? Então, todo negócio vai ter alavancas, na economia real, na economia digital. Todo negócio tem alavanca. Você, como empresário, precisa saber quais são as principais alavancas do seu negócio. A coisa mais normal do mundo, e qualquer negócio que eu for analisar hoje, eu chego lá e vejo que, às vezes, tem algumas coisas que trazem muito dinheiro, trazem muito retorno para o negócio, e muitas vezes essas coisas são menosprezadas. Então, você, como empresário, precisa ter bem claro ali o que é a coisa que mais te traz retorno, o que é a coisa que te faz mudar de lugar. Então, não fique buscando coisas que vão te tirar do 1 e vão te levar para o 1.1, enquanto existem coisas que te tiram do 1 e te levam para o 2. Existem coisas exponenciais, resultados exponenciais. Para escalar, você precisa de exponencialidade. Então, você precisa de priorização. Você precisa entender quais são as principais alavancas para o seu negócio no momento atual. Essas alavancas, elas também estão sempre mudando. A alavanca que mais fazia sentido para mim no momento, talvez não seja a mesma alavanca que mais faz sentido para mim hoje.
certo? Então, isso é um jogo de reflexão que nunca vai acabar. Essas alavancas elas vão se alternando ao longo da evolução do seu negócio. Então, tem 3 fases, porque é o seguinte: enquanto você está na fase 1, que é agora, você está começando do zero a sua operação, você só pode estar fazendo coisa de fase 1. Qualquer outra coisa que você descobriu, me ouviu falando, aprendeu, viu alguém te ensinando, mas não faz parte da fase 1, você está perdendo tempo. Muito provavelmente você está se enrolando, você está desperdiçando o pouco tempo que você tem para poder investir na sua operação. Como eu sei que você, assim como eu, não tem tempo infinito, eu vou te orientar a, de fato, fazer só aquilo que vai te tracionar, que vai levar os seus resultados. Então, você vai começar com as coisas da fase 1. Quando você passar da fase 1, você vai adicionar as coisas da fase 2. Quando você passar a fase 2, você vai adicionar as coisas da fase 3. Por que adicionar, Botrel, e não só trocar? Nesse caso aqui, você sempre vai adicionando as coisas, as funções, as tarefas. Mas a boa notícia é que você também vai adicionar o dinheiro no seu bolso. O que é o que você está aqui para poder buscar, não é? Eu acho que é. Então, vamos lá. Fase 1. É o que você tem que estar fazendo agora. Está começando do zero? Fase 1. Foca nesse negócio aqui. Agora eu vou te explicar a fase 1, a fase 2, a fase 3. Pra você saber que existe, pra você ter uma noção, pra você saber o caminho que você vai percorrer. Mas agora, você não tem que preocupar com fase 2 nem com fase 3, você tem que preocupar com fase 1. Tá lá para fase 2, para fase 3, eu vou revisar todo o conteúdo delas de novo com vocês. Então aqui, a metodologia da EcoScale está quebrada nas 3 fases. Eu vou revisar esses assuntos, esses tópicos com vocês quando eu for entrar na fase 2 e na fase 3. Agora eu vou te explicar, tá? Fase 1. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer aqui? Definição de nicho, tá? Como é que funciona a definição de nicho? Não tem segredo. Não tem segredo, não tem enrolação, não tem como você ficar muito preso nisso aqui, nem deve, tá? Tem que levar só duas coisas em consideração. Oferta e demanda. Não escolhe um nicho pequeno. Botrel, sou lutador de Muay Thai, quero fazer uma loja de Muay Thai. Não faça, você vai ter dificuldade. Botrel, mas você está me dizendo que uma loja de Muay Thai não vende? Eu tenho aqui um amigo meu que é o fulaninho aqui, que ele, vende pra caramba aqui produto de Muay Thai. Não estou falando que não vende, eu estou falando que o formato de vender vai ser diferente, vai ser mais difícil e o caminho vai ser mais longo. Você vai precisar construir uma audiência e você dificilmente vai conseguir escalar muito com tráfego pago, tráfego direto. O que é tráfego direto, Botrel? Uma das maiores belezas do século XXI. É você apresentar um anúncio para a pessoa que nunca te viu na vida, ela vê o anúncio, se interessa pelo produto e compra na hora. Esse é o tráfego direto. Esse negócio é escalável. Esse negócio é escalável, porque basicamente quando você consegue um tráfego direto lucrativo, você consegue aparecer para mais e mais pessoas e ter mais e mais lucro. Então, como a loja subnichada, você vai ter mais dificuldade de conseguir fazer um bom tráfego direto escalado. Então, escolhe o nicho que tem demanda. Como você vai fazer isso? Pesquisa aí no ChatGPT os 15 nichos mais fortes aqui no Brasil hoje. Se for trabalhar na Europa, pesquisa os 15 nichos mais fortes na Europa hoje. Vou te dar uma dica que já são os mesmos, são os 15 nichos mais fortes aí no planeta Terra, no globo. Escolhe um entre esses que você vai conseguir fazer um bom trabalho. Que você tenha um certo nível de familiaridade, ou que algum dos seus sócios que vai produzir o conteúdo, enfim, que vai te ajudar de alguma maneira, tenha uma melhor familiaridade. Isso aqui é mais importante para o início, tá? Hoje eu tenho operações que vendem para mulheres 50 mais, que é um público diverso aqui, totalmente diferente da minha demografia. Mas por quê? Porque para mim, não tem tanta novidade no mercado, então eu consigo olhar uma operação, eu consigo entender as nuances da comunicação, enfim, como vocês estão entrando agora, tudo é novidade, então não coloca mais esse empecilho para poder dificultar a sua vida. Como você vai ter que criar um posicionamento, como você vai ter que criar um branding, é muito mais fácil você fazer isso quando você já conhece mais sobre o produto e sobre o público-alvo, concorda comigo? Então na hora de escolher a comunicação, as cores, a fonte, os produtos, vai ser mais fácil, você já tem mais familiaridade, se você eventualmente até já é cliente, tá? Então pega uma parada que você tem familiaridade. Não cai no erro de falar assim, perguntei aqui pro GPT, ele me falou que o nicho mais forte de todos é esse, vou nesse. Mas o mais forte de todos também vai ter mais demanda, vai ter mais sofisticação. Então vai no que tem demanda, que é forte, mas que você vai conseguir fazer um trabalho melhor. Beleza? Beleza. Escolheu, vem na sua cabeça, é esse. Não fica agarrado com esse negócio. Escolhe o nicho, vai embora. Você não está casado com o nicho. Você não precisa estar com esse nicho pro resto da vida. Amanhã você pode ter 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas. Vai por mim, tá? O principal aqui é você fazer esse mercado colocar dinheiro no seu bolso. Porque aí as possibilidades são infinitas. E aí você vai para a parte de análise de mercado. Então você vai mapear as 5 operações mais fortes desse nicho que você escolheu aqui no Brasil e você vai mapear as 5 operações mais fortes desse nicho nos Estados Unidos ou no mundo, né? Vamos dizer assim, no mundo. Porque você já faz um mapeamento global, pegando lojas da Europa, pegando lojas dos Estados Unidos e etc.
Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso no PipAds, que é a nossa plataforma mais usual aqui de mineração, pesquisando no Google, pesquisando palavras-chave na Facebook Ad Library, na biblioteca de anúncios do Facebook, na biblioteca de anúncios do Google, e comparando o tráfego dessas lojas no SimilarWeb. Esse site aqui chamado SimilarWeb é um site em que você consegue colocar o link das lojas que você pegou e ele vai te entregar qual loja tem o maior volume de visitas mensais. Naturalmente, visita mensal é uma proxy de faturamento, tá? Então, a loja que mais tem visita mensal, provavelmente é a loja que mais está vendendo. Você vai mapear as 5 operações mais fortes, olhando para as métricas, tá? Então, se for no PipAds, você vai olhar para os que tem mais visualização, para os que tem mais anúncios, para os que tem mais volume, para os que tem o Instagram com mais seguidor, com mais engajamento. E no SimilarWeb, você vai olhar exatamente o maior tráfego dessas lojas. SimilarWeb é bem confiável, tá, galera? Então, você consegue... O Marcão falou aqui, SEMrush, inclusive, é uma plataforma bem legal também. O Marcão mandou aqui, para vocês poderem estar, de fato, conferindo aqui o volume de visita mensal, força do domínio, né? No SEMrush tem ali uma pontuação de autoridade do domínio. Quanto maior a autoridade do domínio, significa que maior visita essa loja tem, maior visita orgânica essa loja tem. Ranqueamento no Google também para palavra-chave é muito bom, tá? Então, naturalmente, quando você pesquisa uma palavra-chave, bolsa tal, jaqueta tal, as primeiras lojas que aparecem no Google vão ser as lojas mais fortes, porque elas estão com um tráfego maior, por conta desse tráfego, elas estão bem posicionadas ali no Google. Então, isso aqui é muito bom. Você vai fazer um mapeamento dessas 5 operações mais fortes, tanto aqui no Brasil, como lá fora. Para quê, Botrel? Para fazer exatamente o processo que eu faço lá no Caixa Preta, que é basicamente analisar os produtos que estão sendo vendidos, analisar os anúncios que mais estão vendendo, os produtos que mais estão vendendo, analisar o posicionamento dessas marcas, analisar a estrutura do site, ver quais produtos estão em destaque, ver os banners, ver a estrutura, analisar a oferta e etc, tá? E você vai analisar as estratégias de conteúdo também. O Instagram, o formato dos conteúdos, os destaques, os stories, o feed, o Reels, o TikTok, o YouTube, o que mais está sendo postado, qual produto que está mais sendo destacado ali no Instagram, no banner, no site. Assim, você já vai ter um norte. Você já vai saber, as lojas que estão performando bem são exatamente essas lojas. Elas estão exatamente seguindo essas estratégias aqui. Deixa eu constantemente comparar a minha loja com essas operações para eu estar em constante evolução. Então, antes de colocar os seus anúncios no ar, você vai pegar o produto, a página de produto de uma loja top e vai comparar com a sua. O que eu estou deixando a desejar? O que eu preciso fazer? Quais são os insights que eu peguei nessas 5 operações que eu posso adicionar aqui de melhoria nas minhas operações? Meu site está tão profissional quanto ou não? Botrel, mas como meu site vai ficar tão profissional como esses que já estão no mercado há mais tempo, que já estão consolidados? Meu querido, vou te contar uma coisa. No mercado de loja online, você não precisa ter um site antigo, consolidado, profissional, para ter um brand bonito. Um brand bonito você consegue fazer com 1, 2 dias e com esforço e com, de fato, senso crítico de olhar para as outras operações e melhorar a sua. Tá? É claro que no início é novidade. As coisas são novidades ali para você. Mas a gente vai te passar as estratégias. Hoje, com IA, você consegue fazer uma loja muito boa, muito bonita, muito bem posicionada desde o dia 0. A gente já tem muita prática nisso, então a gente consegue aqui hoje, mas assim, com meia hora é exagero, mas assim, com um dia, fazer uma loja maravilhosa, que vai passar mais credibilidade que lojas gigantes aí do mercado que vendem milhões aí por mês. Show? Perfeito? Então, basicamente, é isso, tá? Aqui você vai ter uma clareza, um norte de para onde que você vai seguir na sua operação à medida que você vai tendo sucesso. Isso aqui já vai ser útil para você na fase de 1, demais, para você não fazer cagada, para você não fazer erro, para você poder fazer a estratégia de copycat. O que é copycat, Botrel? Copycat é fazer exatamente aquilo que funciona, é fazer exatamente aquilo que performa. É uma estratégia popularizada nos Estados Unidos, em que os grandes empresários do mundo, ao invés deles terem que ficar inventando coisa o tempo todo, toda hora, com P&D, com pesquisa e desenvolvimento, eles simplesmente pegam e copiam aquilo que está performando. Então, o Instagram viu o Snapchat e transformou isso em Stories. Ele clonou o Snapchat e criou Stories a partir disso. Ele viu o TikTok e clonou isso, e hoje existe a aba de Reels. O YouTube Shorts viu o Reels e o TikTok clonou isso, e hoje virou a aba de YouTube Shorts. O Instagram viu lá o Twitter, clonou isso, e hoje isso virou Threads. Então, quando eu era adolescente, eu sempre falo isso, eu sempre achava que para ficar rico, eu tinha que fazer igual aqueles pessoais lá, aquela galera, aquelas empresas que vão lá no Shark Tank, e normalmente os caras são empresários que tiveram ideias ali mirabolantes, ideias malucas, engenheiros que, de fato, desenvolveram uma coisa que não existia.
desenharam um projeto novo ali, que é muito bom, que vai solucionar uma dor, um problema da sociedade em específico, e isso não existia por conta disso, tem muito valor. E eu ficava pensando nisso, pô, se eu quiser ser rico, então eu vou ter que pensar nisso, velho. Então é melhor já começar a pensar agora, é melhor já começar a pesquisar e tal, porque eu quero empreender, pô. Então eu vou ter que ter uma ideia desse tipo. Ao longo do tempo, eu comecei a entender que, na verdade, eu não precisava ter uma ideia desse tipo. Eu só precisava fazer o que muitos dos principais empresários do planeta Terra fazem, que é simplesmente analisar aquilo que já está performando bem e fazer, modelar e fazer de preferência melhor. É claro que ao longo do tempo você vai inventar algumas coisas, você vai descobrir muita coisa. A gente vai inventando algumas coisas também que vão dando certo ao longo do processo. Mas inventar tem uma taxa de acerto muito menor do que modelar o que já está performando bem. Por conta disso, você que está começando, vai no básico, vai no que já performa bem, ó, vou pegar aqui, vou olhando para as métricas, vou olhando para os likes, vou olhando para os comentários, vou olhando para os números, vou olhando para o número de visualização. O que está mais forte? O que está com mais demanda? Vou desempenhar um trabalho melhor lá dentro. Beleza. Então, aqui, mapeamento feito, definição de nicho feito, análise de mercado feita, você vai para a parte de preparação de produto. Então, o primeiro item, subir a loja. Então, você vai deixar a loja bala em comparação com essas lojas que você comparou a sua loja, que você fez o mapeamento. Você vai fazer uma baita de uma identidade visual, logo, banner, você vai pegar a loja pronta no Builder nosso e vai melhorar, vai trabalhar em cima dela, vai pesquisar, vai criar banners, vai criar imagens, vai adicionar produtos. E você vai definir um único produto para anunciar. Você vai anunciar um produto por vez, principalmente nesse início. E aí, qual que é a ideia? Você vai escolher o produto que mais vende atualmente dentro do seu nicho. Então, todas as informações que você viu lá, você vai escolher o produto que mais está vendendo, que mais está forte, que tem mais lojas anunciando. Das lojas que você entra ali, esse é o produto que está nos banners, que está no Instagram, que tem destaque na página inicial ali, na categoria principal. Então, você vai escolher esse produto e você vai preparar esse produto. Então, você vai nomear, você vai colocar as melhores imagens na galeria, você vai criar uma descrição, você vai editar as imagens da galeria, você não vai pegar as fotos do AliExpress, você não vai pegar as fotos ali, de fato, do fornecedor, em inglês, em mandarim, vai colocar no site. Não, você vai reeditar todas elas no Canva, você vai assistir às aulas que estão aqui, que eu ensino você a fazer exatamente esse mesmo processo. Você vai adicionar as avaliações, isso aqui é muito importante, tem que colocar as avaliações ali, para de fato passar a credibilidade, é a parte mais importante ali da sua página de produto, são as provas sociais. Então você vai fazer todo esse processo, deixar o negócio bonitinho ali, deixar o negócio no esquema, para poder começar a anunciar esse produto. Segundo item, você vai optar por produtos mais baratos, tá? Para começar, principalmente, você vai pegar produtos em que você possa vender por até R$147, o valor de venda, tá? Então você vai optar por produtos mais baratos. Por quê? Porque no início, quanto mais barato, na verdade sempre, quanto mais barato, mais você vai vender, mais fácil é de vender. E nesse início é muito importante vender mais, fazer mais vendas, porque aí você começa a ter mais insights de coisas que você pode melhorar na sua página de produto, você começa a descobrir mais rápido quais são os seus melhores anúncios. Naturalmente, você vai ter cliente que gerou o Pix e não pagou, ou que abandonou o carrinho, tanto na gringa quanto no Brasil, nesse caso do carrinho, e você vai chamar esses clientes ali para poder conversar com eles, entender quais dúvidas eles ficaram, quais objeções eles tiveram, para que você possa quebrar essas dúvidas e essas objeções já no seu funil de vendas, na sua página de produto, e assim vai. Então, principalmente também um outro item aqui que é muito importante é, de fato, o treinamento do seu pixel, né? Que é a inteligência da plataforma de tráfego ali que você está utilizando. Então, por exemplo, você está anunciando ali no Meta Ads. Quanto mais vendas você faz, maior a sua amostragem de compradores, de clientes ali com potencial de compra. O que significa o seguinte, que o Facebook ele tem uma quantidade maior de pessoas que são relevantes para a sua marca. Quanto maior esse volume de compradores, mais pessoas eles conseguem encontrar com esse perfil parecido, tá? Então, quanto mais você vende, mais você vende. Quanto mais você vende, melhor fica a inteligência do Facebook para poder encontrar pessoas que compram de você. Então, no início, a gente começa a vender mais barato, porque o Facebook ainda não sabe nada sobre as pessoas que vão comprar da sua operação. E também, no início da operação, você não vai precificar o produto com a planilha perfeita de precificação. Então, aqui nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês como vocês precificam um produto perfeitamente, vocês vão entender a margem que vocês estão tendo e tal. Mas no início, vocês não precisam precificar perfeitamente. Depois, com o seu posicionamento, com o seu branding, sabendo os melhores anúncios que você já testou, testando mais anúncios, de fato, com o seu pixel do Facebook já bem otimizado, você vai conseguir vender com markup de 3, de 4, mas no início, você vai vender com markup de 2 a 2.2. Botrel, o que é markup? Markup é o múltiplo que você vai colocar sobre o valor de preço de custo.
tá? Então, se o seu preço de custo é R$50, você vai colocar um markup de 2 ou 2,2 em cima desse preço de custo aí nesse início, tá? Mas você não vai simplesmente fazer o cálculo aleatoriamente, ignorar o resultado. Você vai ter que dar uma maquiada, você vai ter que dar uma acertada aí no preço. Em que sentido, Botrel? Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um produto aqui no qual o preço de custo dele é R$52,67. E eu quero colocar um markup de 4 nesse produto. Então, eu vou multiplicar o preço de custo por 4 e vou chegar aqui no valor de venda de R$210,68. Só que esse é um preço muito ruim, porque ele é um preço que passa da casa dos 200, quase que desnecessariamente, porque são R$10 ali que eu estou ganhando a mais, enquanto eu vou perder uma taxa de conversão muito alta. Por que isso acontece? Isso acontece por conta da percepção de valor. Existe uma teoria chamada teoria dos preços, que diz, ela diz muitas coisas, mas basicamente é o seguinte: quando você passa da casa dos 50 ou dos 100, faz muita diferença na percepção de valor. Então eu sempre brinco com a minha esposa, às vezes ele chega para mim e fala assim, Botrel, Botrel não, né? Amor, acabei de ver uma passagem aqui que é 2.000 e pouquinho, tá barato, para tal lugar, bora comprar? Só que aí eu vou ver, o preço da passagem não é 2.000 e pouquinho, é 3.000. É 2.997, 3.000. Só que ela é 2.000 e pouquinho. Não é ela, é normal, todo mundo faz isso. Então você está vendo ali, o preço do carro é 399 mil, você está lendo 300 e alguma coisa, mas na verdade é 400 mil. Você está lendo ali o preço do produto 197, é 200. Mas na sua cabeça é bem menos do que 200. Isso não é racional, mas muitas das coisas não são racionais. E essas coisas não racionais afetam a sua taxa de conversão, tá? Então a gente sempre vai tentar maquiar o preço. Então nesse caso aqui, o ideal, por 210, deu cálculo, o ideal seria vender por 197, tá? Ah, Botrel, mas nesse caso aqui, para vender a 197, vai ficar muito apertada a minha margem. Então 210 não é um preço bom, porque aqui nesse caso aqui, você poderia vender 219, que não ia fazer diferença nenhuma da taxa de conversão e pelo menos você ia ganhar mais. Isso seria bom para o seu retorno sobre investimento. Então 210 aqui é um preço ruim. Então sempre tente a jogar para uma casa um pouco maior. Pô, o cálculo aqui, Botrel, deu 155. Pô, joga para 147. Não vai vender a 155, vende a 147. Ah, Botrel, o cálculo deu, mas aí nesse caso o cálculo deu 230, não tem muito o que fazer. 227. Ou 249. Ao longo do tempo vocês vão pegando. Mas vocês vão ver, repara isso, nas ofertas que vocês vão minerar das lojas, vocês vão analisar, repara os preços que esses produtos estão sendo vendidos, tá? Normalmente eles estão sendo vendidos a preços que fazem sentido nisso aqui que eu estou contando para vocês. E aí depois, vocês vão subir a primeira campanha de tráfego para poder validar um produto. O que é um produto validado, Botrel? Produto validado é quando você é promovido para a fase 2. Fez 5 vendas, promovido para a fase 2, tá? Salvo se você teve um prejuízo muito grande. Então, nesse início aqui, fase 1, seu objetivo não é ter lucro. Seu objetivo é validar um produto. Então, se você validou um produto com prejuízo baixo, controlado, 10% de prejuízo, ou 0 a 0, não teve prejuízo, pô, show de bola, bora para cima, vai dar certo. Aí a gente vai começar a fazer as otimizações para que você consiga escalar esse produto com lucro, tá? Primeiro vai virar lucro, depois vai virar escala. Então, o primeiro objetivo aqui da fase 1 é validar um produto. Validou um produto, pulou para a fase 2, marca a segunda reunião e vamos embora. Como você vai fazer isso? Subir uma campanha de tráfego com objetivo de compra com no mínimo 10 criativos, com no mínimo 10 anúncios, tá? E é um processo que vocês vão aprender aqui comigo, lá no módulo que a gente vai falar só sobre geração de tráfego. Já aqui na fase 1 também a gente vai falar muito sobre geração de tráfego. Beleza? Então, basicamente, é isso. Vocês vão aprender a, de fato, validar um produto. Então, a gente vai falar sobre orçamento que vocês vão usar nessa campanha, etc. Tráfego pago, para quem vai começar com tráfego pago. Quem quiser fazer tráfego orgânico também vai ter o conteúdo dele de tráfego orgânico e assim vai. Mas o principal objetivo é fazer as primeiras 5 vendas com tráfego pago. Se você começou pelo tráfego orgânico, pega o dinheiro que você fez com tráfego orgânico e vai passar por esse processo aqui também de validação com tráfego pago, porque o pago que é escalável, tá? O pago é que vai te deixar rico, vai te fazer faturar milhões aqui. E a principal beleza disso, que você já tem que entender, anota aí, é que você vai trabalhar com fluxo de caixa positivo, o que significa o seguinte, tá? Isso aqui é uma belezura. Primeiro, você recebe o dinheiro do cliente para depois ter os custos, o que é diferente de qualquer negócio da economia real. Qualquer negócio que tem, primeiro você paga para depois você receber. Primeiro você paga o estoque, primeiro você paga serviço para depois você receber. Aqui é diferente, tá? Primeiro você recebe o dinheiro do cliente para depois ter seus custos. Quais são os seus custos?
Custo de produto e custo de anúncio são os principais, tá? Acho que saiu vendo ali os militão comemorando. O primeiro custo é o custo de produto. É basicamente o valor que você vai pagar para poder processar os pedidos, para poder processar as vendas diretamente ali para casa dos clientes. Isso aqui eu recomendo vocês fazerem todo dia para não acumular pedido para ser processado. Quanto mais rápido você processa, mais rápido o cliente recebe o produto na sua casa, menos trabalho na casa dele, menos trabalho você vai ter, mais uma melhor experiência você vai conseguir entregar para o cliente e assim vai. Tem muita gente que tem preguiça de ficar processando pedido todo dia, porque não vai fazer tanta diferença assim, atrasar 1, 2 dias lá para o cliente, mas eu recomendo que vocês processem. E o segundo custo é um custo de anúncio que você vai pagar com cartão de crédito, tá? Então, primeiro você recebe o dinheiro do cliente, depois você vai pagar a fatura do cartão, depois você vai pagar os produtos no mesmo dia ali, no outro dia. Custo de anúncio você paga no cartão. Estourou o cartão, adianta o cartão. Estourou, adianta a fatura. Estourou, adianta a fatura e assim vai. Recomendo utilizar bancão. Para quem for operar aqui no Brasil, recomendo Santander, Itaú, bancão. Porque aí você consegue adiantar a fatura e já era e ganhar limite mais rápido. Porque Banco Inter, Nubank, esse negócio não vai te dar limite. E para quem vai operar lá fora, recomendo utilizar o Wise ou o Nomad, ou até mesmo o Banco Inter Global nesse caso. Tem indicação de gerente de banco, quem precisar, quem estiver escalando, pode me pedir que eu passo indicação de gerente de banco que consegue limite para vocês. Então, se vocês estiverem escalando ali, já consegue cartão de crédito com 100, 200 mil reais de limite, para vocês poderem anunciar, tá? Então, basicamente é isso. Então, beleza. Primeiro objetivo aqui, validar as primeiras 5 campanhas. Passa para cá, validou, parabéns, promovido, fase 2. Agora vai preocupar com coisas de fase 2. Fase 2, galera, fase de pré-escala. Otimização de CPA, custo por ação. Aqui a gente tem o objetivo de fazer com que o custo por ação caia. E nós temos o objetivo de fazer com que o ticket médio suba. São conteúdos aqui que eu vou abordar especificamente lá para a fase 2. Então, nas primeiras aulas da fase 2, eu vou explicar exatamente o que é CPA, o que é custo por ação, o que é ticket médio, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Você pode sim assistir esses conteúdos antes de chegar na fase? Pode. Mas eu recomendo você focar nos conteúdos da fase 1 antes de chegar nos conteúdos da fase 2, para você poder, de fato, conseguir executar e fazer as primeiras 5 vendas aqui mais rápido, tá? Mas você vai precisar aprender comigo o que é CPA, o que é ticket médio. Eu vou te explicar com detalhes lá para a fase 2. Aqui, no mapa mental dessa fase, já vai estar aqui disponível para vocês poderem conferir também o que são as estratégias, mas eu explico eles com detalhes ali para a fase 2. Ticket médio e CPA são as únicas 2 coisas que a gente vai olhar para poder otimizar, para poder fazer essas 5 vendas se transformarem em 50, 100, 80, 90 vendas e assim vai. E na fase 3 é uma fase de profissionalização, otimização e uma fase de fazer com que a operação tenha mais constância e mais escala. Então a gente vai começar a falar muito de levar o máximo possível o volume de teste criativo, contratar criadores de conteúdo GC, validar novos canais de venda. Se você está fazendo só Facebook Ads, você vai começar a fazer TikTok Ads, Google Ads, o Reels orgânico do Instagram, TikTok orgânico, YouTube Shorts, SEO, marketing de indicação, marketing de influência. Você vai começar a vender de tudo que é jeito, porque quanto mais maneira você vende, mais consistente e lucrativa é a sua operação. Menos ela vai variar, mais confiável ela vai ser. Isso aqui é muito bom, tá? Porque no dia que um tá baixo, o outro tá alto. No dia que o tráfego tá ruim, o orgânico te salva. E assim vai. Então, quanto mais produto você está vendendo e com mais canal de aquisição, mais consistente, previsível e lucrativa tende a ser a sua operação. Aqui a gente começa a falar de delegar processos, automatizar processos, delegar suporte, comercial, processamento de pedidos. Aqui a gente começa a falar de recuperação de vendas de forma automática, no WhatsApp, no e-mail, suporte, produção de anúncios e etc. Tá? São coisas muito importantes aí que você vai aprender. Lembrando, de novo, você pode assistir tudo? Pode, assiste, mas priorize as habilidades que você pode levar em consideração, que você pode utilizar para cumprir o objetivo da fase 1. Ah, Botrel, aí você vai ter o seu script também. Ah, Botrel, aprendi uma coisa com você, que você falou na fase 2, que é de fase 2, mas que é um insight que eu posso utilizar para poder chegar no objetivo da fase 1 mais rápido. Beleza. Beleza, o objetivo da fase 1 é validar um produto e fazer 5 vendas. Tá? Então, se tem alguma coisa que você aprendeu que você pode te levar para esse objetivo mais rápido, beleza. Do que eu estou te orientando aqui de cabeça, faz esses itens aqui que eu já te passei. Que aqui é o caminho, é o principal atalho aqui para você poder chegar nesse ponto mais rápido. Claro que com a nossa ajuda. Então, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 também a gente vai destacar com mais detalhes cada um desses módulos. E aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada aqui alguns exemplos de operações, tá? O que eu recomendo? Coloquei mais isso aqui para poder reforçar a importância de vocês assistirem o Caixa Preta. No Caixa Preta eu faço uma análise detalhada
de essas operações aqui e muitas outras, que são operações que fazem muito bem feito a nossa metodologia de branding, tráfego e produto. São operações que, assim, dominam branding, tráfego e produto. A tríade, o pilar, vocês vão ver isso aqui muito claro. Então, assistam o conteúdo do Caixa Preta. Vocês vão aprender também como analisar uma operação, o que também vai ser útil para vocês quando vocês estiverem fazendo exatamente esse processo aqui de mapeamento de concorrentes, dos concorrentes de vocês. Talvez uma dessas operações analisadas já possa ser concorrente de vocês de alguma maneira, ou pode trabalhar num nicho específico ali similar, e assim vai. Então, assistam o Caixa Preta para que vocês possam entender aqui essa análise completa que a gente fez dessas operações. Para você que está vendo comigo aqui ao vivo agora, você vai ter que esperar uma semaninha aqui para esse novo conteúdo que eu estou comentando aqui ser disponibilizado lá na área de membros, mas não deixe de assistir o Caixa Preta. Aqui, coisa muito importante. Por que você precisa assistir tanto essas coisas e por que você precisa, de fato, consumir esse conteúdo aqui que não é pequeno, não é curto, não é bobo, não é fácil, antes de fato, começar a estourar, colocar grana no bolso e a executar? Porque se você quer construir algo grande, se você quer construir algo ambicioso, naturalmente, obrigatoriamente, você vai precisar de uma base sólida, tá? Não tem como você construir um foguete, não tem como você construir um prédio sem uma base sólida. Então, se você começa só a executar, sem saber exatamente como, provavelmente você vai se frustrar. E é o que acontece com muita gente que entra nesse mercado. Então, consome o conteúdo, anota, tira nota, não dá mole de fazer algum erro que eu falei para você não cometer, não dá mole de deixar passar algum conteúdo importante, não fica com preguiça de assistir às aulas, não fica com preguiça de participar das aulas ao vivo, porque esse é o diferencial para poder construir essa base sólida. E com essa base sólida você consegue ir muito longe e construir não só uma renda extra, mas algo que vai te deixar rico de verdade, vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Eu sei que você está com ansiedade para começar, para colocar a mão na massa, para já sair vendendo, mas isso às vezes pode ser um tiro no pé, enfim. E o que eu recomendo que vocês façam assistam, sigam aqui a analogia do caiaque. O que é a analogia do caiaque? Vou ter um caiaque, tem um remo, esse remo tem dois lados, um lado é a execução, o outro lado é o lado dos estudos. Se você ficar só executando, você vai andar em círculos. Se você ficar só estudando, você também vai andar em círculos. Então, equilibra bem isso aqui na balança, sabe? Estuda, vê as aulas, aí depois vê de novo a aula executando. Vê a aula uma vez, aí vê a aula de novo executando. Vê a aula uma vez, aí depois vê de novo executando, tá? Então, não tente fazer tudo sozinho, porque muitas vezes você vai se frustrar, você vai errar, você vai perder dinheiro à toa. E também não fique preso aqui dentro da área de membros, saia da área de membros. Depois, quando você já estiver vendendo, de fato, vá pegar outros insights, vá executar, vá errar e aprender na prática, vá, de fato, até mesmo pesquisar outras coisas, vai perguntar coisas para o GPT, vai aprender com outras pessoas, assim vai. Mais para frente, tá? Fase 1, você vai se confundir com esse negócio aí. Vai para a fase 3, você está livre, meu querido. Você está livre, vai aprender, vai estudar, vai trazer conhecimento, vai me ensinar coisa. Eu quero que você me ensine coisa. Daqui a pouco, todo dia os mentorados aqui do Scale me ensinam coisa. Toda reunião do Scale eu aprendo alguma coisa. Porque os mentorados que já estão vendendo muito bem, naturalmente eles vão aprender coisas sozinhos ou em outros cantos aí e vão me ensinar. Então eu quero que, quando você estiver na fase 3, meu querido, seja livre. E o empreendedor ele tem que ser autodidata também. Então eu vou te ensinar tudo que eu tenho para te ensinar e você vai aprender tudo isso e muito mais. A ideia é essa, porque aí você vai conseguir ter um resultado maior. Então o ponto é, não fica com pressa demais para poder executar agora. Aprende os conteúdos, aprende o que eu vou te falar, faz do jeito que eu vou te falar. Coisa que eu mais vejo aqui é a galera cometendo o erro que está nas aulas, está gravado, está aqui, está passo a passo, está didático. Eu, modéstia à parte, né? Eu estou falando rápido aqui na aula de hoje, para poder caber o conteúdo, né, que é grande. Mas eu tenho uma didática boa, eu explico bem. Então, assim, assiste uma vez, assiste duas vezes, pergunta a gente, mas não tenta fazer sozinho, porque você vai, às vezes, cometer uns erros que você está perdendo tempo, que você poderia simplesmente escutar o que está sendo falado ali na aula, ver o PDF e conseguir executar e perder menos tempo. Conseguir ter resultado mais rápido. Então, assiste para poder executar. E, galera, decisão, tá? Decidam, se comprometam mesmo com esse mercado. Não adianta se empolgar agora um mês, daqui a pouco deixar esfriar. Principalmente se você demorar um pouco mais para ter resultado. Então, decide, se compromete, cria um plano, faz até dar certo,
e faz com propósito, sabe? Tenta fazer um negócio legal, tenta entregar uma experiência legal para o seu cliente, tenta entregar também um produto legal, porque isso aqui vai ser muito motivador quando você vê também que seus clientes estão curtindo a loja, estão tendo uma boa experiência, etc. É claro que futuramente, né, a ideia é que você vá melhorando a experiência do seu produto, você não vai começar com a melhor experiência possível, que você tem que validar primeiro o produto, mas assim, comece fazendo bem, que você já pode fazer bem, que é um atendimento, tirar as dúvidas, etc. Porque isso vai te enchendo também de propósito, você vai entendendo que a sua loja não é só para colocar dinheiro no seu bolso, mas também para poder levar o produto para essas pessoas, e é um produto que vai ajudar as pessoas a se sentir melhor, a utilizar no dia a dia e etc. Então isso aqui não é só por você, é também pelas pessoas que você vai contratar, é também pelas outras famílias ali que vão depender do salário que você vai pagar, é também pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelos sonhos que essas pessoas querem realizar. Então, você vai se ferrar mesmo, não tem jeito. Todo empreendedor se ferra, todo empreendedor é ansioso. Você vai enfrentar uma série de obstáculos aí, só que você precisa ter um mindset para poder, passar batido, para passar igual um leão sobre esses obstáculos aí, falar, não interessa o que aconteceu comigo, vou dar um jeito de resolver esse negócio aqui o mais rápido possível para poder, de fato, conseguir ter os meus resultados. Então, decide, se compromete e faz até dar certo, porque isso aqui é fundamental para qualquer um que quer empreender. E, caminho a ser trilhado, tá? Qual que é o caminho a ser trilhado? Não é que você vai criar uma loja de drop e vai ficar fazendo dropshipping para sempre, igual a grande parte desse mercado aqui. Não. Drop é um modelo muito bom, muito gostoso, porque tem um fluxo de caixa positivo. Você consegue ter uma escala limitada. Você consegue vender para o mundo inteiro. Você consegue vender para o Brasil inteiro. Você não tem limite de estoque. A única coisa que te limita é o marketing. E você trabalha com fluxo de caixa positivo. Então, se você tem um funil de marketing que te dá lucro, nunca algo vai te parar que não seja essas duas métricas aqui. É por isso que essas duas métricas importam, CPA e ticket médio. O nosso jogo é sempre esse, galera, é reduzir o CPA e aumentar o ticket médio. O jogo da fase 2 é um jogo que nunca acaba, porque isso aqui é a única coisa que limita a sua escala. À medida que você vai melhorando aqui as suas habilidades de melhorar essas duas métricas, você consegue escalar, você está investindo R$100 por dia, daqui a pouco R$200 por dia, daqui a pouco R$300 por dia, daqui a pouco 400, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, e assim vai. Eu postei um print ontem no Stories do Instagram que eu mostrei que só esse ano a gente já gastou investimos mais de R$200 mil em teste de criativo para uma das operações. Tá, mas por quê? Porque isso trouxe lucro pra gente. Então você pode já começar a operação com esse mindset. Tá? Então não é para você criar uma loja que vai ser uma loja de drop na sua zona de conforto para sempre. Qual que é o caminho a ser trilhado? Você vai começar com uma loja de drop internacional. Aí, primeira coisa que você vai fazer, vai validar o produto, vai vender 5 vendas, vai escalar o produto. Aí, quando chegar o produto que você vai escalar, você vai vender R$50 mil, R$100 mil. Aí, você vai chegar no fornecedor, vai negociar preço, vai colocar sua logo no produto, você vai colocar sua logo na embalagem, fazer uma embalagem personalizada, mandar um flyer para o cliente. Aí, você já virou white label. O que é white label? White label é quando você coloca a sua logo em um produto que já existe. Beleza? Então, basicamente, aquele produto, ele já existe, mas agora é o produto da sua marca. Vão ter outras pessoas que vão vender aquele mesmo produto, mas ninguém vai vender com a sua marca. Você é marca agora, oficialmente. Desde o dia zero, você já tem que ser uma marca no seu site. O cliente que entra na sua loja, ele já tem que te ver como uma marca. Você pode até colocar a sua logo no produto lá, mesmo que ele não vai chegar desse jeito. Até se chegar na hora de realmente colocar a sua logo. Beleza, perfeito, show de bola. Depois, você vai trabalhar com o profissional. Então o nosso fornecedor traz o produto para nós, aqui para São Paulo, para ele poder entregar os produtos aqui no Brasil em 3 dias ali, no máximo, para qualquer região do Brasil. Isso é bom, melhor experiência, é claro que isso é no caso de quem vende para o Brasil, né? Quem vende para a gringa ali vai sempre trabalhar com drop internacional, mas que é muito bom também. Tem como trabalhar com drop nacional na Europa, mas não é tão comum. Então, beleza. Vai começar com drop internacional, validou, depois você vai lá, white label, coloca a logo no produto, depois puxa para drop nacional, depois você pode virar uma private label, que é basicamente chegar no fornecedor e construir um design de produto, um design específico ali, que só você vai vender, ninguém mais pode vender aquele design, ele é diferente, ele vai com a sua embalagem, ele vai com algumas melhorias que você já teve de insight ali sobre os seus produtos, sobre o seu público, etc. Então você já virou um momento ali de private label. Depois você pode virar até fábrica própria. Depois você pode virar print on demand, você pode encontrar algum fornecedor que forneça para você, aqui no Brasil, nacionalmente, por demanda. Então você vende, aí ele vai lá e produz, envia, enfim, são possibilidades infinitas. São possibilidades que vão surgindo à medida que você vai escalando. Tá? Então saiba disso, crie uma base sólida de conhecimento de marca, de branding, tráfego e produto, porque são as únicas coisas que você precisa se preocupar, porque logística é fácil de resolver. Tá? Então quando você está escalando, o mais importante é validar e escalar um produto.
Quando você está escalando, essas outras oportunidades começam a surgir. Não se preocupe com isso agora. Primeiro foco, valida o produto. Não adianta nada você querer fazer uma puta embalagem, um puta esquema de logística para um negócio que você nem sabe se vai vender. Primeiro vende, bota na prática, coloca no mercado, bota para rodar. Depois que estiver vendendo assim 100, R$ 1.000, você vai analisar, ó, mudou aqui agora. Agora eu escalei bastante esse produto. Quais são as possibilidades? Potrel, vem cá, irmão. Você tá ligado? Tô vendendo aqui R$ 100.000 esse produto aqui, foi tudo que eu já vendi. O que eu faço agora? Será que tá na hora do drop nacional? Será que não tá? Vou conversar com o fornecedor? Não vou? Quais são as possibilidades? Vão mudando as possibilidades. Com o tempo você vai aprendendo também. Mas o caminho a ser trilhado é um caminho em que você pode fazer só uma renda extra, só um drop como renda extra, ou você pode construir um negócio, um business, uma marca que vai ter equity, que vai ter valuation, que vai ter valor de mercado. Você pode fazer como eu, que é em algum momento vender a sua participação de uma loja e ganhar dinheiro com isso, criar outras lojas, virar uma pessoa que vai criar 2, 3, 4, 5 lojas, ou falar uma pessoa que vai ser assim, ó, eu vou criar uma marca e essa vai ser a marca, meu querido. Eu vou dedicar tudo que eu puder para fazer a marca mais foda de todas, que vai colocar dinheiro no meu bolso durante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, décadas. Você pode. E você pode utilizar o drop para isso. Assim como marcas gigantescas que existem no mercado hoje começaram só com drop internacional para poder validar produto, para poder validar oferta. E vou te falar, mesmo quem tem muita grana, eu na Cotas Decorativos, Dallas que veio aqui esses dias, todo mundo vai validar a oferta com drop. Por que eu vou ser bobo de montar um estoque, de gastar dinheiro com isso, com aquilo outro, se eu nem sei se vai dar muito certo esse produto? Então primeiro eu vou validar, eu vou certificar que eu vendo muito bem, que eu estou tendo lucro, que eu consegui validar criativo, validar a oferta. E vou escalar ele, vou fazer ele dar dinheiro, vou fazer ele dar lucro, para depois eu pensar em outras coisas, pensar em comprar estoque, assim vai. Estamos combinados? Beleza. E por último, o comando dessa aula aqui é solicitar a sua loja, tá? No link aqui dessa aula tem o nosso builder para você solicitar a sua loja na Shopify. Você vai colocar lá o nome da sua loja, o nicho. Esse builder está em constante melhoria, então você já vai receber lá os banners, os produtos. É uma fase inicial, é uma estrutura de loja inicial, profissional, com temas profissionais. Lá dentro do nosso Discord, você vai encontrar um montão, mais de 30 temas do Shopify. Cada tema desse, mais de $300, que eu fui comprar ao longo do tempo, fui colocando lá para vocês. Vocês podem utilizar ele gratuitamente, com o hackzinho que a gente ensina aqui também nas aulas do clube. Eu também vou ensinar isso aqui no Scale mais para frente, mas vocês podem perguntar também caso vocês precisem de algum daqueles temas lá e não estejam conseguindo utilizar. Mas solicite a sua loja aqui, siga esse builder aqui, que você vai ter, de fato, a sua loja profissional entregue, você vai escolher seu nicho, você vai escolher sua estrutura, recebe a sua loja, pega a sua loja e começa a trabalhar em cima dela à medida que você for assistindo às aulas, fechou? Você vai assistindo às aulas, eu recomendo, a coisa que eu mais gosto de fazer como aluno, eu assisto, depois eu volto assistindo de novo e executando. E aí você pode seguir este mesmo processo na sua loja. É claro que não necessariamente essa é a forma como você mais vai gostar de estudar, de aprender, etc. Mas o que eu estou falando não tenta sair executando só pelos títulos das aulas. Assiste o conteúdo para depois executar. Solicite a sua loja. Beleza, galera? Fornecedor é a 3 cliques mesmo? Exato, irmão. Fornecedor é a 3 cliques junto com a FF Order. É uma empresa chinesa brasileira que tem um galpão aqui em São Paulo, que a gente vai lá, a gente conhece pessoalmente, tem vídeos aqui em que eu apresento o galpão lá para vocês também, é onde ficam os produtos em São Paulo, e eles têm também uma estrutura enorme lá na China, eles conseguem para nós os melhores preços, os melhores produtos, com personalização e etc, e mandam os produtos aqui para o BR. Show? E importam os produtos também. E o mais legal, galera, é que quando vocês estão vendendo produto, quando vocês estão com um produto validado, eles importam o produto e eles financiam esse custo. Então você não tem que pagar por esse estoque. Como eles sabem que você está vendendo muito bem, eles sabem que você vai continuar processando com eles. Então eles trazem o produto, vão te cobrar o preço ali de custo do produto, e você vai pagando à medida que você vai vendendo. O que é muito bom, que você continua com o fluxo de caixa positivo. Tá? Quando você está escalado, você já tem caixa, você conseguiria comprar o estoque, caso necessário. Mas trabalhar desse jeito é bem melhor, é bem mais gostosinho. Beleza, galera? Dúvidas sobre os assuntos em específico? Assuntos aqui da aula, da fase 1, aula 1 aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda no chat aqui que a gente já tira, já mata. Se não, também a gente encerra. E aí eu encerro a gravação e mostro para vocês, também apresento para vocês como vai funcionar as próximas aulas aqui, as próximas aulas gravadas. Fechou? Beleza, beleza, beleza? Ó, até o momento, não teve nenhuma dúvida aqui, então, eventualmente, se aparecer alguma dúvida aqui, eu posso
tirar com vocês aqui depois da gravação. Mas vou encerrar a gravação. Para você que assistiu a aula gravada aí, show de bola. Já clica para a próxima aula e já continua assistindo. Já pega aí sabadão, já pega domingão, já pega um dia que você está mais tranquilo, feriado, já assiste o máximo que você puder aqui de conteúdo para você poder avançar. Fechou? É isso e até a próxima aula.